Pediram para eu reagir a esse vídeo do intercâmbio ao crime, o privilégio europeu e a impunidade na Austrália, canal da Camila e Bruna. Estão falando dos franceses que foram para a Austrália com o visto de Working Holiday. Não sei se vocês já ouviram falar sobre um termo chamado French Shopping. Literalmente eles foram fazer intercâmbio para virar criminoso em outro país. Olha que loucura. Eles sabem que eles não vão ser punidos e aí eles não têm medo. Vê se algum brasileiro vai arriscar perder o visto. E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vim falar de dois países. Dois países, um que eu morei, o outro que eu visitei. E quando eu falei deles aqui na internet, brasileiros que moravam nesses países não gostaram tanto do conteúdo porque eu mostrava os lados não tão positivos assim do país. E isso acontece em qualquer lugar. Já não dá pra ser nem Israel, né, e nem Coreia do Sul, porque são países aí que não existem, né? Então já tiramos dois da lista. Gente, quem assiste esse canal, mesmo sem nunca ter saído do Brasil, já sabe que não existe país perfeito. Todo país tem suas qualidades e seus defeitos e a gente só tem que escolher aquilo que é mais interessante para os nossos interesses. E se as pessoas ficaram bravas em diferentes momentos quando eu falei de tal país ou tal país, pois nesse vídeo eu vou falar dos dois juntos. Porque eu sou justa e toda exposed da realidade de um país é pouco para essa internet, as pessoas precisam ouvir isso. E outra coisa que eu falo bastante, na verdade, desde o primeiro vídeo desse canal, é que a gente não pode generalizar. Quando a gente fala alguma coisa, alguma situação, experiência, a gente não tá falando de todas as pessoas do país, nem pra bem e nem pra mal, tá? Eu trago esse tipo de conteúdo porque a gente sabe que o brasileiro tem essa mania de achar que o gringo, o europeu no geral, ele é mais evoluído, ele é mais inteligente, ele é perfeito, quando a realidade não é essa. Gente trambiqueira e gente mau caráter você vai encontrar pelo mundo todo, assim como pessoas boas também. Pra quem não me conhece, eu sou Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios e também faz análises de situações diversas que acontecem em outros países, como casos de crime, viagens de outras pessoas, episódios que viralizaram na internet. E a gente fala bastante sobre xenofobia, a dificuldade da vida do imigrante e por aí vai. Tem vários vídeos aqui no canal. E se você nunca assistiu nenhum, só posso indicar que você assista. Hoje eu vou falar de França e Austrália. E sobre a Europa, as pessoas já estão bem familiarizadas, principalmente por conta de vídeos no TikTok que viralizaram, enfim, sobre os pickpockets. Isso aí não é coisa de hoje em dia. Em 2013, quando eu morei na Espanha, esse tipo de coisa já acontecia. Mas agora eu acho que o brasileiro tá mais ligado, até virou uma piada, né, de quando o brasileiro vai pra fora, os pickpockets não tem vez, porque não é que eles chegam com uma arma, com uma faca, alguma coisa nesse sentido pra te roubar. Eles furtam de uma maneira silenciosa e os brasileiros conseguem identificar isso. As pessoas falam que a gente tem já essa malandragem porque o nosso país é considerado perigoso e a gente toma mais cuidado, por dizer assim. Só que não... Porque é foda, né, parceiro? Porque é foda, porra. O brasileiro tá ali ligadaço, né, o tempo inteiro. Aí é foda, né? É foda. Mas eu tenho sentido uma queda desse viralatismo cultural aí, né? Importante. Tem uma conscientização um pouco melhor. Normalmente, quando falam dos pickpockets, logo as pessoas já falam que são imigrantes, que são até ciganos, joga a culpa para qualquer outra pessoa que não os europeus. Mas lógico. Pouco se fala. Não, colonização, né? É isso, essa é a lógica colonial. Você vai sempre apontando para o sujeito colonizado que ele é responsável por essas mazelas, né? Vai, enfim, aprofundando essa estrutura racista, né? Ai, realmente, né? O Marechal Zhukov estava certo. Livramos a Europa do fascismo e eles nunca vão nos perdoar por isso, né? Quem diria? Do europeu trombadinha, do europeu golpista, e isso também não é de agora, gente. Acontece há muito, muito, muito tempo. E quando eu morei na França, eu percebi isso inúmeras vezes, mais vezes do que eu gostaria de admitir. Nesse vídeo a gente vai trazer muitas pautas, eu acho que muitos de vocês vão ficar surpresos. E uma das coisas que a gente vai falar é sobre a barreira do idioma. Então vamos falar de uma novidade que pode acabar de vez com esse problema. E aí eu quero falar pra vocês... Boa! Publicidade. Publicidade é fazer propaganda quase todo dia. Mais preparado no seu intercâmbio, ou só que essa oferta é por tempo limitado, gente. Já não vai mais dar pra usar a falta de inglês como uma desculpa, coisa que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, gente, como vocês sabem, eu morei na França, tem uma playlist inteira aí no canal. E durante esse ano que eu fiquei lá, eu comecei a perceber algumas coisas que eu não queria dizer que são culturais e também não... Agora que eu vi que mudou o template da live. Não é que mudou, é que o arquivo que era antigo, eu deletei ele sem querer. E aí eu não tive saco de abrir o outro arquivo no Photoshop para poder editar. E aí eu fiz essa improvisação aqui. E aí eu gostei. Achei bem simples. Eu gostei, achei que ficou bonitinho. Ficou maneiro. Vocês gostaram? Comenta aí depois o que vocês acharam desse novo layout aí, nessa moldura verde escura, verde musgo.
Não vou falar que são todas as pessoas, mas eu vi acontecendo mais de uma vez em diferentes situações, com diferentes pessoas, e eu comecei a achar um pouco estranho. Direto e reto, a gente escuta aqui no Brasil que o brasileiro tem esse jeitinho que passa a perna nos outros, inclusive esse é um estereótipo lá fora, principalmente em Portugal. E eu discordo totalmente disso. Por que será, né? Por que será que os portugueses têm essa visão mais aprofundada dos brasileiros em Portugal, né? Cara, é isso, cara. Colonialismo. Frantz Fanon. Frantz Fanon. Frantz Fanon. Quem fala essas coisas, eles estão falando de verdade deles mesmos. Mas aí, não só morando fora, como viajando, eu percebi que o jeitinho brasileiro também é o jeitinho europeu. É o jeitinho português, é o jeitinho francês, é o jeitinho espanhol, é o jeitinho alemão. Só que quando são eles que fazem coisas de tipo, literalmente passar os outros pra trás, não é mal visto. Na verdade, as pessoas acham que eles são inteligentes, mais preparados. A malandragem deles é um negócio que coloca eles como superior até. E isso não acontece com a gente, né? Eu já contei aqui no canal o caso... Não é malandragem, é esperteza. É diferente, né? Acho que você vai ter essa associação muito mais próxima do imaginário da malandragem, porque isso é um demonstrativo de um sujeito que está no limiar da legalidade, né? Está no limiar daquilo que é legítimo, sabe? Tá nesse lugar, assim. Então, quando o português, né, sei lá, hipotético aí faz alguma cagada, né, ou faz uma parada zoada, um francês, né, mandaram aí um Enzo da Romênia. Enzo da Romênia. Você tem esse lugar que, não, até da Romênia eu acho que entraria um pouco mais em malandragem, né? Mas quando você tem esse lado ocidental que faz esse tipo de coisa, aí é o quê? Aí é esperteza, né? Ligeireza. Não. No caso da malandragem, né? E malandragem é uma coisa que tá ali nessa linearidade, nessa linha muito tênue entre o que é permitido e o que não é, sabe? Que tá nessa linha tênue entre aquilo que é crime e aquilo que é legal, tá ligado? Aí você consegue, né? Produzir uma certa visão enviesada, colonizada desse sujeito, né? Que vai sempre tentar tirar uma vantagem, né? Te passar para trás. Isso aí é... O menino que falou pra mim que eu conseguiria um iPhone de graça, era só comprar na Amazon e depois fazer um falso report pra polícia e falar que a caixa chegou vazia e aí depois a Amazon devolveria o dinheiro. Ele falou isso, disse que os amigos dele fizeram isso também e depois quando eu procurei na internet, porque eu falei, cara, não é possível que as pessoas fazem isso, eu vi um fórum inteiro em francês das pessoas ensinando a dar esse golpe. E eles, um elogiando o outro, falando, nossa, que maravilha, eu não sabia disso. Esse mesmo menino depois, num restaurante, ele falou pra gente sair correndo pra não pagar o lanche. E de novo, você pode pensar, não, você estava saindo com um criminoso, um trombadinho. E não. Uma vez eu estava viajando com uma menina e ela saiu do supermercado com um salgadinho escondido. Quando eu perguntei se ela estava sem dinheiro, ela falou que não. Esse menino também, sai correndo, dá golpe de iPhone, ele tinha dinheiro, ele só não queria pagar. Acho que já falei no canal da nossa amiga que tava, acredito que na Indonésia, entrou pra fazer massagem e você tem que deixar os chinelos do lado de fora e ela deixou as havaianas dela. Quando ela volta, tinha uma sandália arregaçada lá. Ela pediu pra ver na câmera de segurança, viu a menina que pegou e ela falou, eu vi certinho na câmera. A menina deixou a sandália dela, pegou meu chinelo e saiu andando. Só que ela tava numa ilha que era mínima. E ela falou, eu vou caçar essa menina, eu vou achar. A menina tava num restaurante, acho, comendo com os amigos dela. Minha amiga chegou e falou, você tá com E aí, ô piranha? a minha havaiana no seu pé e eu quero de volta. E a menina meteu o louco com ela, falou, não, isso aqui é meu, tal. E aí, essa menina brasileira mostrou a filmagem pra essa francesa e falou, aqui você pegando meu chinelo. Diz que a menina não falou nada, olhou pra cara dela com uma cara de deboche ainda, devolveu o chinelo e ficou por isso mesmo. Ou seja, eles não têm a menor vergonha, o menor pudor, eles fazem isso mesmo, como eu já disse, não é todo mundo, óbvio. E o que a gente tem que perceber aqui é que a mesma coisa, dependendo do seu passaporte, tem nome diferente. Golpe versus ser esperto. Expatriado e imigrante. Crime e diversão. Expatriado é muito foda. Porra. Sim, as pessoas às vezes falam que eles fazem isso por diversão. Não é que eu preciso roubar, não é que eu preciso dar um golpe, que eu tô sem dinheiro, é que eu achei engraçado. Cara, isso aqui, ó, esse vídeo está sendo um estudo de caso das obras de Frantz Fanon. É isso, o sujeito colonizado é sempre colocado nesse lugar de inferioridade, nesse lugar do perigo, né? Nesse lugar aí da eminência de uma ação que desestruture a ordem social normal, né? Ó, parabéns aí. Agora eu não lembro se essa é a Bruna ou se essa é a Camila. Desculpa, eu não prestei atenção. Mas parabéns aí, porque isso aqui é um tratado sobre Frantz Fanon, né? Isso aqui é uma leitura diferenciada, né? De Frantz Fanon, de Pele Negra, as Máscaras Brancas, de Os Condenados da Terra, né? Ó,
Camila, obrigado. Essa é a Camila. Eu achei que era, mas eu fiquei com medo de afirmar. Eu achei divertido. Isso aí é a certeza da impunidade, tá, gente? As pessoas sempre falam que o Brasil é o país da impunidade, vocês têm que pensar duas vezes. Eu peguei 3 artigos antigos já, diria aí de 2015 e 2016, mas não é que eles são velhos e ultrapassados, não. Inclusive, ao contrário, é pra vocês perceberem que o que eu tô falando não é de hoje. E nos dias de hoje não mudou ainda, não. Piorou até, porque agora as pessoas vão pra internet mostrar o que elas andam fazendo sem vergonha nenhuma. Sobre o que os artigos Isso tratam. é muito foda, eles estão velho. falando dos franceses que foram pra Austrália com o visto de Working Holiday. Esse é o visto que eu mesma fui pra França em 2022, eu fiquei 1 ano lá com esse visto, e se você não conhece, o que acontece? Normalmente você tem visto de estudante ou você tem visto de trabalho. Com esse Working Holiday, a ideia é promover um intercâmbio entre 2 países, então os brasileiros podem mandar jovens até 30 anos pra França, e a França pode mandar franceses até 30 anos pro Brasil, essas pessoas ficam 1 ano no país. No caso da França, não podia renovar, mas No caso da França, quando você é brasileiro, você fica com saudade de casa. E no caso francês, quando você vem pro Brasil, você nunca mais quer voltar pra França. você tem o direito de morar lá legalmente, trabalhar ou estudar, ou não precisa fazer nada, na verdade. É mais pra você vivenciar o país, a cultura, fazer o intercâmbio, enfim. É um visto muito bom, principalmente se você tá lá na faixa de idade que pode fazer. Vários países têm esse acordo com o Brasil. É só jogar no Google que você vai Olha ver aí, um que monte legal. de informação sobre. Esse visto é muito famoso na Austrália. Eles têm esse acordo com vários países. E ali em 2023, 2024, eles estimam que pelo menos 230 mil pessoas chegaram na Austrália com o Caralho. visto de Working Holiday. Sendo que os principais países são Inglaterra, em primeiro lugar, em segundo, França, aí Irlanda, Japão e Coreia do Sul. Só a França manda aí pelo menos 25 mil franceses pra Austrália com esse acordo. Eles têm esse acordo desde 2004, então mais de 20 anos aí, e desde o começo do programa, mais de 330 mil franceses entre 18 e 35 anos aproveitaram dessa oportunidade para viver, trabalhar e viajar pela Austrália. Pro Brasil, esse é um visto relativamente novo, ele começou em 2022, e os requisitos mudam de um país pro outro. Então, se na França você pode ir até 35 anos, o brasileiro só pode ir até 30 anos. Outra coisa que a gente falou é que os franceses vão aí pelo menos uns 20 mil por ano. Pro Brasil, a gente tem 500 vagas por ano. Nos 2 casos, se você quiser... Caralho, mano. Que doideira, não fazia a menor ideia disso. Ah, eu já tô fora também. Virei esse ano fora do público-alvo aí. Já não posso ir pra Austrália. Conviver aí com animais que são profundamente assustadores. Ou às vezes fofos e mortíferos, né? Que é bem comum também. renovar esse visto, você não pode trabalhar em qualquer lugar e nem fazer qualquer tipo de trabalho no seu 2º ano. E no 3º, você precisa trabalhar com alguma coisa que o próprio governo australiano vai escolher. E normalmente é o quê? Em fazenda, cultivo de plantas e criação de animais, pesca, mineração, construção e por aí. E eu sei que muita Só gente vai os pra regiões trampo. que, assim, ninguém quer ir. Não é todo o seu 2º ano, nem todo o seu 3º ano, é por um período ali. Tanto pro Brasil quanto pra França, essa regra se aplica. Só que pro brasileiro é muito mais burocrático e limitado, como a gente já viu. O brasileiro precisa comprovar pelo menos 2 anos aí de graduação. Já pra França não precisa de nenhuma comprovação de graduação. O que os dois precisam é do comprovante financeiro de que você consegue se bancar pelo menos pelos primeiros meses, então seria um valor aí de $5.000 australianos. Só que o governo australiano, ele pega muito mais no pé do brasileiro, então eles só deixam 500 brasileiros aplicarem pra esse visto e dificultam muito mais do que pros 20 mil franceses que vão com esse visto. E aí a gente chega na realidade dos artigos. Muitos franceses chegam lá sem a menor condição financeira, com pouco dinheiro. Eles colocam qualquer documento lá, o governo australiano passa e aí é a receita pronta pro que eu vou falar agora pra vocês. A primeira coisa que o francês percebe quando ele chega na Austrália é que é um país caro, e isso aí não está vindo da minha boca, tá, gente? Eles realmente acham isso. E aí eles começam a desesperar. Não sei se vocês já ouviram falar sobre um termo chamado French Shopping. Esse é um termo usado pra se referir aos furtos e pequenos roubos, uns delitos aí cometidos Criaram um por nome pra franceses isso. turistas. Os franceses consideram esse termo extremamente xenofóbico e pejorativo, principalmente porque eles não praticam. Não é uma parada cultural, mas ele existe. Eu já vi franceses falando sobre isso, de todas as idades, desde adolescente até a mãe de uma menina falando que era uma coisa de francês. E daí veio aquela palavra saíra francesa também, você sai escondido, meio assim, sem ninguém te ver. Então, French Shopping seria isso dentro de... Xiii, olha a França aí provando do próprio remédio. Não fala mal de mim.
Não fala. de lojas, entendeu? Você pega um negocinho ali e sai. E esse termo surgiu principalmente na Austrália, na Ásia e na América do Sul, porque apesar de eles falarem que não é um traço dos franceses, da cultura francesa, e realmente não é, isso acontece com uma certa recorrência, a ponto de eles pegarem essa fama. Mas é um termo que se aplica bastante ao mochileiro, ao jovem francês que sai da França e vai para outro país. É isso, né? Porque o jovem francês mochileiro tem a plena certeza de que não vai acontecer bosta nenhuma com ele. Nenhuma. Não tem nem o babai, me ajude, babai. Nem tem nem essa parte, pô. Tem nem o cara pedindo pra mãe levar o Todd. Tem nem essa parte. Tem nada disso, cara. Nada disso. É só ele metendo essa e de boa, né? Afinal de contas, je suis français, né? É isso. Nada contra os franceses, né? Até tenho amigos que são. Mas, pô, sabe que não vai acontecer nada, velho. Não vai acontecer nada. Aí fala, eu me confundi. Céus. Eu não sabia que eu podia colocar coisa na mochila sem pagar. Je ne sais pas, je ne sais pas. E falando principalmente da Austrália, a gente tá falando de pessoas ali na região de Sydney, de Queensland, na costa, que são os lugares que eles estão concentrados. E é foda, gente, porque o termo começou a pegar já que as denúncias eram recorrentes e começou a sair na mídia. Teve um episódio lá que em uma semana, 20 franceses que estavam com visto de Working Holiday foram presos porque eles estavam roubando loja, supermercado, enfim. E sempre relacionado a roupa, cigarro, bebida, comida. Os donos das lojas, gerentes, enfim, começaram a perceber que eles estavam fazendo isso. E aí, ao chamar a polícia, eles eram presos, e aí foi 1, 2, 3, 10, 20. Chegou no jornal. E aí começou a ir além, as pessoas não estavam reclamando só desses furtos aí, desses roubos, mas começaram a falar também do problema com o alcoolismo desses jovens, o desrespeito às autoridades, então se a polícia chegava, eles não estavam nem aí. Além de tudo, não pagamento de entradas, por exemplo, sei lá, um museu, algum lugar que você tinha que pagar pra entrar, eles não pagavam, e se eles tomavam multas, eles deixavam pra trás também. A gente sabe que a Austrália é um país que dá bastante multa pros outros, então eles recebiam e também não se importavam em pagar. Esse artigo também fala sobre as fraudes de documentos de imigração. Não, tranquilo, mano. Só turma gente boa. Galera gente boa, gente fina. Aí eu já vi pessoalmente europeu no geral fazendo, principalmente na época do Covid, tá? Então eles não queriam tomar vacina, não acreditavam na vacina, mas eles queriam viajar. Eu cheguei a pegar uma van que saía da Guatemala com sentido a Nicarágua e eu era a única brasileira, o resto era tudo europeu, estavam com documentos falsos e eles estavam se gabando por isso. Então o que acontece lá na Austrália? Lembra que no segundo e terceiro ano, pra você renovar seu visto e estender, você precisa fazer certos trabalhos que eram em fazendas, o que o governo australiano definisse você tinha que fazer, eles começaram a falsificar esses documentos com outros trabalhadores que não tinham nada a ver com a atividade e a região que eles precisariam estar. Então eles mentiam que eles estavam nesse trabalho rural, por exemplo, e eles não estavam. E eu acho que a pior parte disso tudo, gente, é que eles não escondem, eles não têm vergonha, eles incentivam os outros, eles voltam pra França falando, olha tudo que eu fiz na Austrália. Tem muito relato nesse artigo das pessoas falando, além de não ter vergonha, eles ensinam os outros a burlar as regras e roubar. E por que não tem vergonha? Porque é isso, você não é criminoso, você é esperto. Você vai ler no artigo e você vê que chega num ponto que o consulado da França teve que intervir. E naquela época, 2015 e 2016, eles tiveram que emitir um comunicado alertando todo mundo que estava na Austrália com visto de férias e trabalho sobre comportamentos inaceitáveis em outro país e as consequências disso. Caralho, mano. A mãe mandou o recadinho. Os franceses receberam o recadinho o recadinho da professora. Olá, né? Estado Nação França, tudo bem? Como é que vai? Espero que esteja bem. Olha, teu filho aqui, o François, né? Ele tá com algumas questões de comportamento. É bom, acompanhar, dar esse toque, né? O Jacques Leclerc aqui, né? Tá, pô, não dá, né? Não dá, né? Aí é complicado, né? Pô, não dá. Bilhetinho, entrega para teu país, né? Aí o francês vai lá e come o bilhete. Pra ficar mais vergonhoso, os supermercados começaram a colocar... Jacques Robert é sacanagem, tá? Ei. Parem com isso. Jacques Robert é sacanagem, tá? Parem com isso. Chega. Total, mano. Na aula seguinte, apresentar a notinha assinada na agenda pelo responsável. Sim. Porra, o que eu vi de assinatura falsificada disso quando eu era professor em escola não tá escrito. O aluno vinha trazendo ali a agendinha, aí falava assim, professor, eu trouxe aqui a agenda. Não, na verdade ele nunca vinha mostrar. Era sempre assim.
Peraí. Era sempre assim. Você mandava agenda, né? Aí o aluno falava, aí você falava assim, pô, cadê a agenda? Aí, verdade, esqueci. Esqueci. Aí vinha lá o aluninho, né, bonitinho, trazendo a agenda, não sei o que, tal, apresenta. Aí vai ver a assinatura da mãe, a letra toda tremidinha, né, um rabiscaço assim, né? Aí você olhava e falava assim, para com isso, né? Para com isso. Para. Placas em francês, lembrando sobre a possibilidade de prisão e cancelamento de visto. E isso é outra coisa que eu já vi, tá, gente? Quando a gente foi pra Bali, tinha um restaurante super chique na frente da praia. Foi no primeiro dia que a Bruna a gente chegou. Quando a gente chega no restaurante, eles falaram, vocês vão sentar nessa mesa, beleza. Você tem que me dar seu documento pra poder sentar aí. Na hora que você pagar, eu devolvo o seu documento. E eu fiquei olhando, fiquei chocada. Eu falei, cara, eu nunca vi isso. E aí depois eu olhei pro lado e tinha uma placa em francês falando justamente sobre essa questão do documento, que você não poderia sentar nas mesas que eram parte da praia sem entregar o documento. E aí é aquilo que falam, né? Se tem placa, tem história. Durante o artigo, eles falam sobre a motivação desses furtos, desses delitos que eles estavam cometendo em outro país. E um dos principais motivos era, o primeiro de todos, a necessidade. Sendo a Austrália um país caro, eles tinham a barreira do idioma, então um certo preconceito aí dos empregadores de não quererem contratar franceses porque eles não sabiam inglês. Então eles chegam sem o dinheiro que precisa na Austrália, eles não falam inglês, aí tudo é caro. O que sobrou? Vou começar a roubar o supermercado, então. Outros falaram que era pura diversão ou o fato de estar longe de casa e querer viver uma experiência de liberdade acabava impulsionando também atos irresponsáveis. Ai, tomar que lindo, né, gente? Que bonito mano. falar isso, realmente. E o outro motivo seria justamente o incentivo em grupos. Assim que você chega na Austrália, você fica num hostel, e realmente o hostel que eu lembro, a gente ficou no primeiro dia, só tinha francês, era francês pra todo lado. E aí você chega, você começa a conversar e a pessoa vai lá e fala, olha o que eu fiz e não deu nada. Olha como é fácil, eles não olham a câmera, eles não têm detector, não tem segurança, não tem nada. Então um passando dica pro outro, e aí você começa a fazer parte de um grupo social, um grupo de amigos que todo mundo faz, e aí os franceses justificaram tudo isso com pressão social. Tava todo mundo fazendo, eu fiz também. O que esse comportamento deles trouxe de... Pronto, ai, tadinho de mim. Pronto. Ai, que isso, cara. Ai, eu tô tão pressionado. Ai. Mano, eu acho que deveria ter algum tipo de lei que se você fosse um cuzão, né? Porque eu acho que isso tá para além do ato em si, né? É um negócio de cuzão, velho. É só um cuzão. É só isso. Quando tivesse um ato deliberado de um cuzão, né? Esse cuzão deveria tomar aí depende da pena, né? Depende aí da penalidade que ele cometeu. Mas ficar minutos num ringue com um canguru. Minutos num ringue com um canguru. O canguru não usará luvas, ok? Não usará luvas. Ele não é o Roger, Jack, sei lá, do Tekken. Era isso, não era? O nome do canguru? É aqui, ó. Né? Pô, é verdade, né? Dava pra, já aproveita, né, que foram 20 pessoas presas, dá pra colocar 20 pessoas presas não com um gorila. O gorila não, mas talvez com um símio menor. Talvez com 20 contra um chimpanzé parrudo. Um chimpanzé parrudo, talvez. A única arma permitida é uma baguete. Gente, vamos falar sério aqui, porra. Presta atenção. Então, mas é isso. O chimpanzé é um bicho bruto, mano. Bicho bruto. É isso, né? Porque, não, 20 contra um gorila não dá. Mas o chimpanzé com uma vara de marmelo, não, aí é foda, porra. Eu acho que um chimpanzé já tanca. Eu acho que um chimpanzé já aguenta. O que é macaco Chico? O que vocês estão falando? Macaco Chico. É o macaco do Edmundo, o macaco Chico? Esse macaco que fez a novela, verdade. Olha aí. Protagonista de Caras e Bocas, macaco Chico agrediu o diretor da Globo em cena. Olha aí. Ele foi agredido em 2009, o Jorge Fernando. Foi agredido em 2009 por um macaco.
porra, que momento, hein? Saudades. A sociedade brasileira é incrível, né? Porque produziu momentos como esse e momentos em que, sim, né? Todo repúdio, né? Todo repúdio a essa ação, todo repúdio. Mas, porra, o Edmundo dando cerveja pra macaca, velho. Pelo amor de Deus, que é isso? E foi pro chimpanzé. Não, isso aqui é absurdo, velho. E depois ele deu cerveja pro macaco e depois falou que era Guaraná. Vai tomar no cu, velho. É cada uma aqui. Ai, 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 meu Deus, que momento, que momento. Consequência e é falado no artigo, gente. Primeiro de tudo, aconteceu o caso, tá? De prisão, cancelamento de visto, a proibição de voltar pro país. Sabia que chimpanzé não é considerado macaco? Não. Como assim que chimpanzé não é macaco? Ah, tá aqui. Chimpanzé é um macaco que habita as florestas tropicais da África Central e está distribuído por toda a região de acordo com a Enciclopédia da Vida. É um macaquinho com a orelhinha. Ai, muito bonitinho. Não é? Tem que perguntar se tá liberado pro chimpanzé maior de idade beber uma. Não, não tá, gente. Não tá. Não deem cerveja pro chimpanzé. Tá? Não deem cerveja pro seu chimpanzé. Por pelo menos 5 anos. Mas não só isso, a fama, né, esse preconceito começou a pegar. Então as pessoas já não queriam contratar mais franceses, eles começam a ser discriminados e gerando desconfiança nos empregadores mesmo. Então se eles falaram que o problema eram os empregadores, que eles não tinham inglês, agora era porque os empregadores achavam que eles eram os trombadinhas também. Isso tudo acabou causando uma imagem meio ruim da França com a Austrália. Quando esse artigo sai, gente, logicamente as justificativas vêm junto, né? Então franceses que leram isso, ou até mesmo outros europeus começam a dar os mais diversos motivos e começaram a colocar a culpa em todos os fatores externos, não relacionados ao caráter e atitude deles. Mas, por exemplo, a França tá em crise, a Europa não tem oportunidade e os mochileiros, eles sofrem. A França tá em crise, é putaria, velho. Puta que pariu. A França tá em crise, preciso roubar. Eles têm problemas e a gente precisa falar disso. Era basicamente a pauta deles. Muitos falaram que iam jovens para a Austrália sem muita experiência e os empregadores eram extremamente abusivos. Então, trabalhos não pagos, golpes por parte deles contra o trabalhador e também más condições de trabalho. Então, o francês chega lá na Austrália, ele fala: eu tô sem dinheiro, eu tô, mas esse trabalho não é bom para mim. Isso aqui que o empregador tá fazendo é um absurdo, então eu vou roubar. Já tava difícil arrumar trabalho com chefes abusivos, eles realmente não queriam. Chegou num ponto que alguns deles começaram a ficar ilegalmente na Austrália porque realmente não queriam voltar para a França, porque eles falavam que não tinham condições na Europa, então se eu voltasse para a Europa eu iria fazer o mesmo trabalho ganhando menos, então eles preferiam correr esse risco para tentar ter uma vida melhor na Austrália. Outra justificativa deles é que isso tudo foi caso isolado, não aconteceu tanto assim, só que... É uma exceção, gente. É exceção, hein? É a exceção de número 764. Chegou aqui no meu ponto eletrônico. Exceção de número 765, tá? É uma exceção, não é sempre assim. Os comerciantes e a mídia, eles fizeram um bafafá maior, entendeu? Mas assim, eu acho que 20 intercambistas franceses serem presos na mesma semana não é um caso isolado, sinceramente. Eu nunca ouvi um caso assim de brasileiros, por exemplo, ou nenhuma outra nacionalidade. Eu acho que a pior desculpa que eu escutei de todas foi a diferença cultural, que os comerciantes não gostavam dos franceses porque eles eram mais secos e diretos. Ou seja, isso aí era uma regra comportamental distinta. Eu não sei como você ser mais direto como europeu faz com que você termine com um saco de pão embaixo do seu braço. Não dá pra entender. E aí falaram que também isso sim podia estar acontecendo, mas era com um grupo muito específico. Apenas os viajantes mochileiros ou uma classe social parecida aí que tá viajando com pouco dinheiro. Então não são todos franceses, obviamente, como a gente já falou. Mas assim, gente, vamos minimizar porque são os viajantes mais novos, entendeu? Tipo, assim, não é um grande problema. Calma. E aí falaram também que pode ser que esse era o comportamento dos jovens franceses pela certeza da impunidade, a falta de consequência e o privilégio europeu, inclusive. Muitos deles acham que por estar em outro país eles são tratados com maior tolerância. Então assim, se eu for pego, só me manda pro meu país e pronto, acabou, não tem problema não. Eles sabem que eles não vão ser punidos e aí eles não têm medo. Mas isso é muito coisa de europeu, né, gente? Diz aí.
Vê se algum brasileiro vai arriscar perder o visto. Todo o dinheiro que investiu pra ir pra lá. Será que alguém quer ficar preso em outro país? Eles não estavam muito aí. Isso foi um dos artigos que tá fazendo uma análise toda, mas daí eu achei um outro texto de uma menina francesa que foi pra lá. E ela falou, eu cheguei na Austrália com um pensamento de, nossa, que absurdo que falam do French Shopping, que absurdo que pensam isso dos franceses, mas depois de um ano lá ela começou a entender e até concordar de acordo com as experiências que ela teve e as pessoas que ela conheceu. Eu vou ler esse texto com vocês. O nome do artigo é Austrália, os franceses são ladrões. Você sabia que no exterior os franceses não têm uma boa reputação? Aí acho que não precisa. Vocês querem continuar lendo o texto? Vou ler, vai. Antes de partir para a Austrália, eu sabia que os franceses não tinham uma boa reputação, mas eu não esperava ver isso. Hoje eu quero falar sobre compras francesas, que é o French Shopping, um termo que designa o roubo de lojas em lojas, barracas de rua ou qualquer outra ação de roubo por franceses. Só para vocês saberem, esse site está traduzido, então tem algumas coisas que talvez não façam sentido, mas dá pra gente pegar a essência da ideia dele. Esse artigo será sem dúvida chocante, mas devemos constatar a realidade no local. Os franceses são muito mal vistos pelos australianos, e depois de um ano do outro lado do mundo, eu acho isso justificado. Muitos franceses tentam todos os anos a aventura do Working Holiday Visa na Austrália. Eles eram mais de 28 mil em 2014. Com esse visto, você pode viajar para o território australiano por um período de um ano. Esse visto de férias-trabalho lhe dá o direito de trabalhar, mas também de aproveitar as maravilhas da Austrália durante seu ano. Infelizmente, alguns aproveitam para transformar esse ano de prazer em um ano de vergonha. Quando você é dado com uma mão, alguns cortam seu braço. Os franceses são bem conhecidos por mergulhar na menor falha do sistema. Olha que loucura, gente. O brasileiro não tem ideia disso. Não tem ideia desse estereótipo, desse preconceito pode ser. Mas aqui no Brasil a gente acha que, puta, o europeu, ele é foda. Ele é muito honesto. Quando para outras nacionalidades, a ideia é completamente diferente. Mas vamos lá. Primeiro, um pouco de contexto. Você deve saber que o custo de vida na Austrália é relativamente alto. Este texto, de anos atrás, já tá falando que o custo de vida na Austrália é alto. E as pessoas agora, em 2020... Je suis la klepto... femme, é que femme é fêmea. Como é que é garota, né? Girl. Como é que é garota em francês? Filha. Filha? É isso? Fille. 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 Je suis a kleptophile. Kleptophile. Olha aí. Ideia de expansão cultural para o canal do Senhor Matando Mateus para fazer a versão em francês. Je suis un kleptophile. Né? Filha é filha em mineirês, pelo amor de Deus. Cada uma também. Falando que eu tava mentindo em relação a isso, que não é caro nada. É só porque eu não morava lá, é só porque eu não ganhava em dólar. O europeu ganhando em euro em 2015, 2016, falando que tudo era caro, trabalhando lá também. Ou na teoria não trabalhando, né? Porque eles não queriam trabalhar. Comida, moradia, mas também atividades de lazer são muito mais caras do que na França. É melhor preparar o seu ano com antecedência e vir para o país com um pouco de dinheiro. Precisamente, muitas vezes é a partir desse momento que os contratempos começam. Teoricamente, para obter o precioso gergelim, eu não sei o que ele quis dizer aqui, mas eu acho que é o visto, e poder ir para a Austrália, você deve estar em posse de 3 mil euros antes de voar para o fim do mundo. Cada pessoa que deseja ir para a Austrália por um ano deve ter 3 mil euros na sua conta bancária. O valor necessário para as primeiras despesas no local é óbvio que parece necessário. Como viajar ou se estabelecer sem dinheiro no início? Infelizmente, o governo australiano não verifica, ou com pouca frequência, se você realmente tem essa quantia antes de entrar na Austrália. Gente, com o brasileiro você tem que ter, viu? Você tem que ter, senão você não é aprovado. Os 500 brasileiros que querem ir, eles têm que ter. Resultado, muitos jovens vêm para a Austrália sem um centavo no bolso. Pior ainda, eles gastam pouco dinheiro que têm em poucas semanas assim que chegam. Despesas, é claro, necessárias de acordo com eles. Boates, bares, grandes refeições. Festejar em um novo país é essencial para eles. Seu precioso dinheiro derrete como neve ao sol e, portanto, eles se encontram em uma situação muito delicada, pois ainda não encontraram trabalho para a maioria. Sem dinheiro e muitas vezes por recomendação dos anciãos, a armadilha se fecha. Mal chegou e já problemas. Você deve saber que os australianos são muito amigáveis por natureza. Há poucos roubos cometidos por australianos. Não há vigias nas lojas e muitas poucas câmeras de vigilância. O oposto da França, você vai me dizer. A Austrália é um país onde a honestidade e o respeito pelos valores são de suma importância. A maioria das pessoas que optam por ir para o Working Holiday Visa são jovens inexperientes, ou não é um problema. Mas muitas vezes eles pensam que chegam à Austrália, encontram trabalho rapidamente e vivem como reis. Mas não é tão fácil encontrar trabalho. Esses jovens então se encontram em dificuldades e tudo é então um pretexto para roubos e golpes. Esses jovens geralmente
começam a roubar um pouco de comida nas lojas pra comer. Então o círculo vicioso se torna maior. Eles roubam comida de qualidade: salmão, caviar, camarão, lagostins, filé mignon e muitos outros. Pô, o cara roubar uma lagosta, mano. Eles se sentem livres pra voar porque não estão em casa. Aqui o voar deles não é o voar de sair voando, tá, gente? É literalmente o roubar, porque a tradução em francês significa isso. Eles levam a grande vida e cometem cada vez mais roubos. Nós ficamos assustados ao ver tudo isso. Onde quer que fomos em toda a Austrália, encontramos mochileiros franceses adeptos das compras francesas. Quando se tratava de comida, de vez em quando, poderíamos ter entendido seus gestos, mas quando vimos com os nossos próprios olhos alguns mochileiros roubando queijos por mais de $100 por quilo, salmão e filé mignon todos os dias, realmente há um problema. Sem geladeira para armazenar alimentos, também faz sentido para essas pessoas jogar tudo fora o que não é comido durante o dia. De qualquer forma, eles vão roubar a mesma coisa no dia seguinte. Na Austrália, entre os roubos mais cometidos, encontramos cigarros, produtos de higiene e carne. Mas isso não é tudo. Aguente firme. Os roubos não param apenas na comida. A história poderia ter parado por aí. Um pouco de comida roubada, alguns cigarros, mas não é o caso. E eu acho engraçado que até a pessoa que escreve acha que um pouquinho de comida tudo bem, um cigarrinho ali tudo bem. Que tudo bem, gente? Meu Deus, que absurdo. As compras francesas cresceram. É, que é isso, né? Não acontece nada com os caras mesmo, com nós que... colonialismo, cara, colonialismo. Teram tanto na Austrália que em 2013 o cônsul-geral da França em Sydney pediu aos compatriotas franceses que vigiassem seus jovens nômades em uma carta aberta. Não hesite em conscientizar os jovens franceses ao seu redor sobre o comportamento que se espera deles, em um país onde a honestidade e o respeito pelos valores e autoridades são primordiais. Aí a pessoa deu testemunha do roubo aqui, ó. Enquanto a história relata roubos de comida em toda a Austrália, principalmente na costa leste, que é mais popular entre os jovens, testemunhamos outras histórias surpreendentes. Conhecemos franceses muito simpáticos durante a nossa estadia na Austrália, mas depois de algumas semanas eles nos mostraram a verdadeira natureza. Pudemos ver então parte do seu saque: telefones, câmeras, bicicletas, fones de ouvido, equipamentos de informática e muito mais. Virou bagunça. É o europeu indo pra Austrália pra ser trombadinho. Vimos com os nossos próprios olhos roubos de telefones nas lojas, roubos de comida, mas também produtos de higiene. Operações repetidas várias vezes por semana em diferentes lojas. Não tínhamos acreditado em nossos olhos no início, então foi o mesmo processo todos os dias. Eu ia trabalhar durante o dia e à noite esses franceses expunham suas capturas do dia. Muitas vezes, várias centenas de dólares, e isso diariamente. Roubos de loja, por que parar por aí? Alguns mochileiros saem exclusivamente à noite para bares para pegar os telefones celulares de pessoas bêbadas. Um trabalho noturno que paga muito bem, gente. Gente, mas vocês também não entendem o sofrimento do francês. Porra. Coitado. Alguém perguntou como ele tá se sentindo? A França tá em crise. Gente, a França tá em crise. Você não pode... Literalmente eles foram fazer intercâmbio pra virar criminoso em outro país. Olha que loucura. Alguns cometem roubos diariamente em hostels. Você acha que seu colega de quarto é legal e da noite pro dia ele desaparece com a sua câmera e seu tablet. Nossa. Essas histórias são difíceis de acreditar, mas ainda assim são apenas a realidade. E aí a gente tá falando, meu Deus, os franceses são péssimos. Calma, porque ele tá falando aqui. São apenas os franceses que cometem esses roubos? Não. Poderíamos ter dito que sim no início da nossa estadia, mas quanto mais tempo passamos na Austrália, mais ouvimos histórias sobre alemães, belgas e muitas outras nacionalidades. Pra constar, compramos uma 4x4 quando chegamos. Eu acho que eles compraram de uns belgas. Então eles nos falaram diretamente sobre o comportamento dos franceses na Austrália. Alguns meses depois, perdidos no meio do nada, passamos para abastecer. O pompista então saiu para falar conosco e saber quando a gente comprou aquela 4x4. Surpreso, ele então me explica que este mesmo 4x4, então o mesmo carro, 5 meses antes abasteceu em diferentes postos da região e que os ocupantes sempre saíam sem pagar. Belgas, franceses e outras nacionalidades, é hora de acordar. A Austrália é um país lindo, é uma experiência de viagem incrível, então você tem que proteger tudo isso, você não acha? Viajar para a Austrália, uma oportunidade a ser preservada. Esse é o artigo da experiência de um próprio gringo, um próprio europeu que foi morar lá, e ele até achou que no começo era meio preconceito que estavam falando, mas depois de um ano ele percebeu que isso realmente acontece lá. Esse texto foi escrito em 16 de fevereiro de 2015. E eu posso falar para vocês com tranquilidade de que daquela época para agora, nada mudou, porque como eu contei no canal, o cara lá jantando comigo e me contando como que eu dou um golpe na Amazon, como que eu vou
vou roubar da Apple? Como que eu vou roubar um lanche e não vou pagar, sair correndo? É isso. Não é todo mundo? Não é. Mas existe bastante. O governo vendo tudo isso, a mídia, as pessoas, eles tinham que proteger esses jovens franceses que, meu Deus, foram pra Austrália e estavam passando fome, por isso que eles estavam roubando salmão, caviar, queijo, celular, gente bêbada, tablet. Então, eles deram algumas recomendações pra essas pessoas. Primeiro de tudo, se você for pra Austrália, que é um país muito caro, esse é o maior motivo, gente, é muito caro, então não deu pra eles. Vá com economia já, porque se acontecer alguma coisa, você tem de onde tirar o dinheiro sem precisar roubar. Mínimo sugerido, $5.000 que o governo australiano pede, mas depois nem verifica se eles chegam com esse dinheiro ou não. Entender que o visto de férias trabalho, ou os vistos que a Austrália oferece, o intuito deles é, isso aí, os franceses falando, tá, gente? Encontrar mão de obra barata e flexível, especialmente pra agricultura. Então, eles estão falando assim, não é que é um intercâmbio incrível não, viu? Você vai ter que trabalhar lá pra você se manter, pra você viajar, pra você poder fazer suas coisas, e vai ser no meio lá do campo, na puta que pariu. Então, se você quiser ir, você fica esperto. A ideia era querer acabar com aquele Australian Dream e colocar os pezinhos deles no chão, entendeu? Antes de ir já. Só que aí, a parte que mais me irrita não é pouco, não. Tudo nessa vida, né? 2 pesos e 2 medidas. Isso aí pra tudo, em todos os países, a gente não tá falando de Austrália, eu tô falando inclusive na cabeça do brasileiro. Se o europeu faz alguma coisa, é romantizado, gente. Por eles e pelos outros. É uma fase mochileira rebelde, eles são muito jovens, eles estão aprendendo ainda. Tem a pressão da sociedade, tem uma curiosidade envolvida nisso também. A busca pela liberdade, eu adorei que vários deles falaram isso. Busca pela liberdade. Na verdade, já busca pela prisão, né? Porque você tá cometendo um crime em outro país, você acha que vai parar onde? Exatamente, eles não acham nada, nada vai acontecer com eles. E o outro termo usado foi ritual de sobrevivência. Eu estou apenas sobrevivendo. Quem mandou o país ser caro? Mas quando a gente tá falando de um latino, um asiático, um africano que fazem coisas iguais ou até mais de boa, menos pior do que esses franceses, esses europeus andam fazendo, já vem logo o rótulo, né, de criminoso, ilegal, imigrante, aproveitador, ladrãozinho, trombadinho e por aí vai. E isso não vem só do governo e das autoridades, vem dos próprios europeus. Eles fazem essas coisas, mas daí eles olham torto pro outro, que é latino, que é africano, alguém que ele tem preconceito. Isso tendo um passaporte que é muito forte, que eles podem basicamente entrar em qualquer país que eles quiserem, e aí eles saem passando por cima de todas as regras, de todo mundo, fazendo o que bem entende. O problema aqui não é só o furto, gente, é a hipocrisia. É uma hipocrisia colonial disfarçada de estilo de vida europeu. É muito bonito, né? Quando o seu privilégio te isenta da vergonha, aí beleza, qualquer coisa vira liberdade. Já no nosso caso, se o latino vai pra fora pra trabalhar duro, pra fazer dinheiro, pra ter uma vida melhor, eles aceitam coisas que os europeus não aceitam. Mesmo assim, ele é chamado de pobre, de ilegal. Isso aí, gente, isso aí não é coincidência. Se chama privilégio europeu, racismo estrutural e uma narrativa moldada de quem sempre tem o poder de contar a história. O europeu, ele não saiu pra outros países, invadiu, matou e falou que ele colonizou, que ele melhorou, que ele construiu e deixa de lado tudo de genocídio, de abusos, de violência. São sempre eles contando as histórias. E é a mesma coisa aí. Eles vão lá, eles pegam as coisas dos outros, roubam, jogam tudo fora depois porque não tá nem aí. Ah, o estilo de vida, eu tava curtindo minha vida em outro país. Eu tava crescendo, eu estava aprendendo. Muito bonito. Mas vou falar pra vocês, não tenho dó da Austrália, não. Pro brasileiro é muito menos vaga, é mais difícil. Aí eles veem toda a documentação. Isso aí serve pra turismo também, tá, gente? A Austrália é ponta de lança da OTAN. Eu apliquei para turista, o meu visto demorou 20 dias úteis para sair. O meu amigo brasileiro, ele disse que o dele saiu em poucas horas. E das pessoas saem em poucas horas. Mas de todos os europeus que eu conversei, todos, eles aplicavam meia hora depois o visto já tava lá. E isso é até automático, tá? Quando o sistema vê qual é a nacionalidade, ele já passa, é brasileiro, a idade é tal, e trabalha autônomo, então já vamos jogar pra esse lado que é meio estranho. Francês passa. Passa. Espanhol passa. Entendeu? Eles têm uma facilidade muito maior pra vista, eles têm facilidade de viajar. O jeito que a Austrália lida com isso, vamos ligar pra nossa amiga França e dar um recadinho pra eles. Esses jovens rebeldes. Eu tenho certeza que se fosse qualquer outra nacionalidade que não uma europeia, as punições iam ser bem severas, tá? Mas sabe por que não é? Porque eles se protegem. É tudo farinha do mesmo saco. A hipocrisia só vem pro nosso lado. O brasileiro é o problema. O brasileiro rouba, o brasileiro faz isso, o brasileiro passa a perna nos outros, o latino, o africano. Eles que são tudo de primeiro mundo, evoluídos, brancos, enfim... Eles têm o direito de errar, experimentar e aprender. Têm o direito de tirar o visto com certa facilidade. Eles têm o direito de ficar ilegal lá também, não tem problema. Eles estão tentando uma vida melhor. Eu não sei pra vocês, mas pra mim como brasileiro isso é muito revoltante. Isso aí acontece em todos os países. Quando a gente tá falando de xenofobia e preconceito, é disso que eu tô falando. E o complexo de vira-lata ainda torna a gente aliados desses europeus, desses gringos aí fazendo essas coisas. Porque como a gente acha, né, eles mais evoluídos, ideologia da colonização. Como a gente acha eles seres de luz, ninguém critica. A ponto de eles falarem
Deles não terem vergonha, de eles postarem na internet. Eu vi no TikTok, inclusive, as pessoas falando sobre esse assunto. Então é um assunto que vem até hoje. É sim um preconceito, porque a gente falar que todo mundo faz isso não é verdade. É a mesma coisa de falar que todo brasileiro é trombadinho, que todo brasileiro é mau caráter. A gente sabe que não é. Só que, se os franceses escutam isso, eles ficam putos. Eles falam, não sou assim não. E dão 1000 justificativas. Joga o problema lá pra Austrália. A Austrália que é cara. Não são os nossos jovens que são ladrões. Não são os nossos jovens que estão praticando crimes em outro país. Eles se defendem. Agora, no Brasil, o brasileiro... Gente, é uma vergonha. A gente lá em Bali, o macaco passava roubando as coisas, o povo falava, ih, aquele macaco é brasileiro. Os próprios brasileiros falando isso. Os próprios brasileiros na Europa falam que o brasileiro passa a perna nos outros. Eles mesmos falam que não dá pra confiar nos brasileiros nos Estados Unidos. O próprio brasileiro se queima, ele não se defende. Não passa nem um minuto na cabeça dele. Se eu não faço isso, talvez outras pessoas não façam também. Não. Ou pior, eles sabem que o brasileiro pode fazer isso porque eles são capazes, mas daí é uma coisa individual, entendeu? Então, se eu posso deixar uma dica nesse vídeo pra vocês, para de pagar pau pra gringo, para de achar que gringo não erra, que eles não fazem coisas erradas, que eles não fazem coisas até criminosas, porque eles fazem sim. Começa a Leiam Pele Negra, Máscaras Brancas, porque é nesse livro que o Fanon mostra justamente isso. Ele mostra como o colonialismo vai produzir uma ideia e uma percepção do sujeito colonizado que vai tentar adequar esse sujeito, produto da colonização, a um ideal de valores e de forma de existência, de comportamento que o conecta com o ideal do colonizador, que é o ideal europeu, não é? Que é o ideal ali da branquitude, que é o ideal do processo colonizatório, né? E aí vai gerar fenômenos como esse, o fato de que a gente vê muitos brasileiros que têm esse complexo de vira-lata, né? Essa coisa de, nos Estados Unidos as coisas melhoram, tem uma percepção muito idealizada, né? E no final das contas é isso, é um conjunto de valores que vai servir para poder homogeneizar e uniformizar a forma de como as pessoas existem no mundo. E isso é muito interessante para os europeus, né? Porque se você consegue criar esse universal, né, em que os valores europeus, em que esses valores do colonizador são sempre os valores a serem buscados e perseguidos, você vai criando outros mecanismos que vão reprimindo outras formas de existência, né? Você vai reprimindo a experiência histórica de outros grupos, né? A partir da aculturação, a partir da catequização, a partir de vários outros elementos que ajudam a dar sedimentação para essa estrutura de poder, né? Porque no final das contas é isso, é uma estrutura que vai continuar servindo a perpetuar o poder que a classe dominante exerce sobre a classe subalterna, né? De exploração do trabalho, de precarização da vida, etc, etc. Confiar, toma cuidado em hostel. Vocês viram aí o artigo falando que o gringo finge que é amiguinho, no outro dia sumiu com o computador, com o tablet, com a câmera, com tudo. A gente tem o caso aqui no canal do cara que invadiu o condomínio porque, né, ninguém desconfiou nada dele, que era branquinho, gringo, pode passar, não tem problema. Não, aqui em Higienópolis teve um caso de jovens que vestiam roupas típicas judaicas, né, botavam o kippá, botavam umas roupas que eles costumam usar, e entrava em condomínio para roubar apartamento. E o porteiro liberava, né? Porque olhava e falava, não, esse sujeito aqui é desse ambiente, né? E liberava e roubaram umas casas aí até ser pego, viu? Eu nem sei que fim que deu esse caso aí, se os moleques ficaram presos, se não ficaram, não lembro. Mas acontece isso, né? É sempre isso, é a produção de uma determinada imagem. Eu acho que isso que é central, né? É a produção da imagem que vai indicar quem é o colonizador e quem é o colonizado, né? Quem que é o sujeito autorizado e quem que não é, né? E aí isso vai caminhar para várias outras coisas, né? Criminalização cultural, perseguição, etc, etc. Então desconfie de todos eles. Assim como você tem que desconfiar das pessoas que você não conhece no geral. E quando você escutar qualquer tipo de preconceito relacionado a brasileiro, não alimente isso. A gente sabe o que acontece? Acontece como para qualquer nacionalidade em qualquer país. E isso eu falo em todos os meus vídeos e vou continuar falando até entrar na cabeça de todo mundo que me assiste. Eu sei que é um trabalho longo ainda, talvez não seja na próxima geração que a gente vai ver o brasileiro se valorizando mais e parando de achar que todo mundo é superior a gente, mas um dia isso vai acontecer e a gente vai se valorizar muito mais, ter um pouquinho de amor próprio, porque aí sim a gente domina o mundo. Se o brasileiro tivesse um pingo de amor próprio, gente, a gente dominava o mundo, porque os outros países assim... Não, é isso, o Brasil aqui é o Brasil. As coisas não funcionam, os serviços não são bons, aqui o único problema Brasil. É que o brasileiro realmente acredita que lá fora a vida é muito melhor, que aqui tá tudo errado, quando na verdade tem muita coisa certa. A gente só precisa olhar com outros olhos, tanto pra gente mesmo quanto pra esses gringos aí, tá? É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo certo.
Segue a gente nas Merece redes o like. sociais, que lá o conteúdo é mais ao vivo. Mila Faria, Bruna P. Faria, Mushar BR. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, é nóis, tchau. Gente, olha que vergonha. Roubar cigarro, roubar comida. E eles falaram... Não, mas até aí tudo bem. Esse aí não é o problema. Agora começaram a roubar o povo bêbado, aí virou um problema. Aí é mancada, né? Porque eu também fico bêbado, imagina, se outro francês me rouba. Entendeu, gente? É um negócio. É igual o menino lá falou pra mim. Ah não, eu tô roubando a Amazon, tô roubando a Apple porque eu sou contra o sistema. Contra o sistema o quê? Você tá com o iPhone na mão aí, você é louco? Eu falei, cara, não é possível não. Eles têm uma outra visão. É o que eu disse, a Austrália precisa pedir antecedente criminal pra esses gringos, não pra nós. Ixi, caneta, hein? Agora aqui, ó. Muito bom o vídeo, hein? Ótimo vídeo. Olha aí, o Kim Jong-il perguntou: conhece a macaca Xing Xing? Sou muito fã sem ironia. Caca Xing Xing, nem ideia. Tem um parque gringo que usa um orangotango que dirige carrinho de golfe como influencer e ele não recebe nada. Esse capitalismo explorando até animal. É, mas aí não é novidade, né? A única diferença é que esse orangotango tá aí fazendo um cosplay de Macaco Jack. Lembra do Macaco Jack que jogava hóquei? Essa daí é só dos verdadeiros da sessão da tarde, hein? Essa daí é só dos verdadeiros da sessão da tarde. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever no canal, de dar o seu like e também de conhecer a nossa plataforma de financiamento coletivo através do Apoia-se. Com seu apoio, a gente pode continuar melhorando a qualidade do nosso trabalho e você pode participar do nosso grupo de leitura. Lá, a gente faz vários debates a partir de obras fundamentais para entender a realidade brasileira e internacional sob uma perspectiva e um olhar verdadeiramente transformador. Muito obrigado e até a próxima.